paz do Senhor, amém. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui. E peço aos irmãos que eu estou nervoso, que eu tremo na presença de Deus. Glória a Deus! Porque não é uma simples palavra, não é um simples seminário, não é um simples assunto. É a palavra de Deus, a palavra ao qual temos como um manual de vida, ao qual temos como uma bússola para as nossas vidas, e a responsabilidade é muito grande. E que tema maravilhoso, irmãos. Tem como melhorar meu microfone aqui? Está muito médio. E que tema maravilhoso, irmãos. E o Espírito Santo ele falou poderosamente ao meu coração. E eu tenho absoluta certeza que essa palavra, ao qual o Espírito Santo me revelou, não for para ninguém aqui, ela foi todinha para mim. Porque quando eu estava no meu quarto, conversando com Deus, recebendo a revelação, recebendo aquilo que Ele queria me passar, eu chorava, eu me arrepiava, eu falava: meu Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pelas tuas misericórdias, porque se não fosse a tua graça sobre nossas vidas, o que seríamos de nós? O que seremos? E eu tive muito medo, muito temor sobre o que eu estava escrevendo. E eu pedi uma confirmação do Senhor. Eu, uma hora, me sentia confiante, outra hora, meu Deus, é isso mesmo que eu tenho que falar. E na manhã de hoje, estava aqui na consagração do Ministério do Louvor. O Espírito Santo confirmou essa palavra. Não no livro de Lucas, mas uma história que está no Novo Testamento sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus e lavou os seus pés com as suas lágrimas e secou o seu cabelo. E Raquel e Edmilson trouxe uma explicação e confirmando tudo aquilo que eu pedi ao Senhor para confirmar. E eu sou muito grato porque eu vejo Deus nos mínimos detalhes da minha vida. E por mais que não tenhamos nenhuma bênção a agradecer, uma bênção financeira, uma bênção material, mas só o fato de nós termos dormido e acordado, só o fato de nós estarmos aqui enquanto nossos irmãos em Israel padecem, já é motivo da gente glorificar o nome do Senhor. E a base bíblica, o irmão Kessie já falou, se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo 15, no seu versículo 8 e no seu versículo 9. Ao qual diz: ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E como eu falei, o Espírito Santo ele me direcionou a aquele estudo bastante importante, bastante interessante também nessa palavra. E vou fazer uma pergunta retórica aos irmãos, e uma pergunta que o Espírito Santo fez para mim. Eu parei de refletir, o Espírito Santo falou comigo: quais são os valores que nós precisamos achar? Quais são os valores que nós precisamos resgatar para dentro de nós? O que foi que nós permitimos que perdemos? Seria a comunhão com os nossos irmãos, seria o amor, seria os dons do Espírito, seria a essência do verdadeiro Evangelho. Então, o que foi que perdemos, que necessitamos procurar, que necessitamos resgatar para que o nome do Senhor venha ser glorificado em nossas vidas? Então, fica essa pergunta de reflexão para os irmãos, porque quando eu lia, quando eu escrevia o esboço, era Jeová batendo, e eu agradecendo, porque quem ama corrige. E eu sei que Ele me ama, porque Ele me corrigiu esses dias que eu estudei essa palavra. E algo que também chamou muito a minha atenção é que no capítulo 15, do livro de Lucas, fala sobre a história da dracma, do filho pródigo e da ovelha perdida. E uma coisa que essas três histórias têm em comum é que a dracma, ela se perdeu dentro de casa. O filho, ele se perdeu dentro de casa. E a ovelha perdida, ela se perdeu dentro do rebanho. Então, quem está de pé, cuide-se, para que não caia. Porque o inimigo aí fora, o inimigo de nossas almas, ele brama como um leão. Ele não é um leão, porque o leão da tribo de Judá, ele peleja por nós, mas ele brama como um leão, procurando a quem tragar. Então, não é porque estamos aqui na terça, na quinta e no domingo, que
não estamos isentos a tropeçar e a cair. Então, em João, no seu capítulo 10, no seu versículo 10, ele escreve: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então, por muitas das vezes achamos que por estar aqui na terça, na quinta e no domingo que estamos bem. Mas e a vida de oração? Onde é que fica? A vida de jejum, a vida de entrega, a vida de vivermos o verdadeiro evangelho que é Cristo. Onde é que se encontra? E entrando agora na palavra, eu até sinalizei aqui, para qualquer decisão que nós tomarmos, que é o primeiro passo, antes da gente comprar um carro, comprar uma casa, antes da gente tomar alguma decisão, a gente precisa estabelecer o primeiro passo. E qual foi o primeiro passo daquela mulher? O primeiro passo dela foi identificar os valores perdidos, identificar o que foi que ela perdeu. Ou seja, nós precisamos reconhecer, nós precisamos fazer uma autoanálise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós precisamos analisar o que foi que perdemos, o que foi que ficou para segundo plano, o que foi que se tornou mais importante do que aquela dracma, para que ela pudesse ter perdido. Sabe, como a irmã Kézia falou, uma dracma valia um dia de trabalho. Então, ou seja, ela tinha 10 dias de trabalho. Ela perdeu 10% daquilo que ela tinha. Se ela tinha R$500, ela perdeu 50. Quantos aqui, perdendo algo de valor, não vá procurar, não vai encontrar? Então, irmãos, esse é o primeiro passo, identificar os valores perdidos. Nós precisamos identificar o que é importante em nossas vidas. Porque eu acredito que quando algo é importante na sua vida, você pode até se esquecer de onde você colocou, mas você não perde. Se eu perguntar a grande maioria aqui das pessoas onde está seu celular, você vai saber dizer. Por mais que você tenha deixado em casa, você deixou o celular em cima da cômoda, deixou o celular em cima da cama. Por quê? Porque isso tem valor para você. Então nós precisamos identificar que realmente são os valores em nossas vidas. Se damos mais valor ao material ou se damos mais valor ao espiritual. E o primeiro passo dessa mulher não sei se o mais importante, mas se não for o mais importante, fica entre os mais importantes, que ela reconheceu, ela parou e pensou: eu tinha 10 dracmas e agora eu tenho 9. Então é a partir daí que começa todo o processo do Espírito Santo, todo o processo de Deus em nossas vidas. E o segundo passo, irmãos, é acender a candeia, que foi o que aquela mulher fez. Ela acendeu uma candeia para que ela pudesse encontrar o seu valor perdido. E o que é acender a candeia? É a luz do Evangelho em nossas vidas. Porque é através da luz do Espírito Santo, da luz que habita em nós, que nós vamos reconhecer o valor que foi perdido e começar a procurar. Então, nós não podemos procurar algo do Espírito. Meu pai sempre fala: acende a luz, levanta a cama. Se você entrar dentro do seu quarto, fechar a porta e tentar limpar alguma coisa, eu acredito que você só vai espalhar mais sujeira. Você não vai acabar limpando nada. E Salmo 119, no seu versículo 105, a palavra de Deus nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então Cristo, Ele é a nossa luz, o Evangelho é a nossa luz, e nós precisamos andar em comunhão com a luz. Nós não podemos estar acesos em um dia e apagados no outro. Nós precisamos viver uma vida de constante oração, de constante jejum, para que a candeia venha estar sempre acesa, que o óleo venha estar sempre em dias, a reserva do óleo. Conhecemos a história das 10 virgens, e nós vimos o que aconteceu. Então, irmãos, Cristo, Ele é a nossa luz. E o pecado, a cada dia, ele tenta nos afastar de Deus. Ele tenta nos afastar do propósito da comunhão, do propósito da palavra, do propósito de vivermos o verdadeiro Evangelho que é Cristo. E o pecado todo dia ele está batendo na porta. É como fala o louvor do nosso irmão Thales Roberto: todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, todo dia o inimigo está batendo na porta, peque, e nós sabemos que não é fácil viver uma vida de santidade. Diga eu, jovem, 19 anos, na flor da idade. Então, foi o que nós estávamos conversando hoje em manhã na nossa consagração. O hormônio
não se converte. Então é pela graça, pela misericórdia, falar: Deus, tá difícil, mas o caminho é estreito, eu não quero ir pelo caminho largo não, porque eu sei que o caminho largo ele me leva à perdição, o caminho largo ele me leva para o fogo eterno. Então, nós temos que reconhecer isso, nós temos que identificar os nossos valores, nós temos que acender a candeia, para assim começarmos a procurar, porque nós não podemos nos manter na escuridão, e trazer a luz para as nossas vidas, a luz que é Cristo, é expor o que está em oculto, é expor aquilo que muitas das vezes nós nem sabemos que está ali. A gente entra no nosso quarto, faz uma limpeza superficial, mas se você levantar sua cama, você vai ver o monte de sujeira que vai estar. Se você não limpa frequentemente, se você tirar a cômoda do lugar, o seu guarda-roupa do lugar, você vai ver traça, você vai ver sujeira. Então, Cristo ele tem que ser a nossa luz. E essa mulher, ela reconheceu isso, trazendo para o lado espiritual, né? Trazendo essa dracma para o lado espiritual. Ela acendeu a candeia, ela identificou o que foi que ela perdeu e ela trouxe a luz do Evangelho. Ela trouxe a luz da palavra, ela trouxe a luz de Cristo para identificar o que foi que estava oculto. E nós, como eu já falei, necessitamos manter a candeia acesa. É através do jejum, é através da oração, é através de uma vida de santidade. E esse passo que ela deu, de acender a candeia, ele se torna muito importante para o que ela vai fazer depois. Que, como a palavra diz, ela acende a candeia e ela varre a casa. Ou seja, ela não só acendeu a luz, ela não só visualizou a sujeira que estava, mas ela decidiu varrer a casa, ela decidiu se limpar, porque a casa ela necessitava de limpeza. Talvez a sujeira tenha sido tanta que encobriu a dracma que ela tinha perdido. Então muitas das vezes o pecado na nossa vida é tanto que ofusca o brilho do Espírito Santo que há dentro de nós, o brilho do Espírito Santo que tem que emanar para as vidas aí fora, porque Cristo nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Então nós não podemos deixar que o pecado, nós não podemos deixar que a sujeira do dia a dia, das más conversações, das más amizades, dos maus hábitos e do pecado ofusque essa luz que há dentro de nós, essa luz de Cristo, essa luz de Evangelho, porque é através dessa luz que nós vamos conseguir identificar aonde estamos caindo, aonde estamos errando, e com isso varrer para casa. E a palavra de Deus no livro de 1 João, no seu capítulo 1, no seu versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós temos que tomar a iniciativa de nos purificar, tomar a iniciativa de orar, tomar a iniciativa de jejuar, porque eu estava lendo algo que o pastor Luciano Subirá estava falando sobre o jejum, e que realmente ficou de lado a essência do verdadeiro jejum, que é a abstinência de tudo. Hoje em dia temos outros sacrifícios, sim, como você se abdicar de rede social. Não é errado você se abdicar daquilo que você tem ali todos os dias como hábito, jogar, assistir futebol, assistir televisão. Você pode abdicar isso, mas a essência do verdadeiro jejum é nós abdicarmos de nós mesmos, é abdicarmos da nossa carne, para vivermos uma vida de comunhão com Cristo. E se nós quisermos reencontrar os valores perdidos, nós precisamos nos limpar, nós precisamos nos purificar da sujeira que nós permitimos entrar. Porque não podemos jogar a culpa para os nossos irmãos, não podemos jogar a culpa para o mundo aí fora. Porque se a nossa casa está suja, é porque nós permitimos que a sujeira entre. Porque a palavra do Senhor diz que não vem tentação senão humana, mas fiel é Deus para te dar o livramento e não deixar-nos tentar mais do que vós podeis. Então, ou seja, nós temos o poder de vencermos a tentação. Cristo ele não coloca um fardo em nossas vidas, sabendo que nós não iremos aguentar. Então, é a gente abdicar de nós mesmos, a gente maltratar a nossa carne. Eu estava lembrando da pregação da missionária Lina, minha mãe, mulher linda, e falando sobre maltratar a carne. Senhor, eu quero mortificar essa carne, eu quero maltratar, porque
a gente acha que o Espírito está dominando, mas é uma situaçãozinha numa faculdade, uma situaçãozinha no trabalho, que a carne ali vibra para você falar umas coisas, para você fazer, para você agir, mas o Espírito Santo ele tem que estar dominando. A gente tem que lembrar que a gente é rodeado por uma tão grande nuvem de testemunhas e que a nossa vida aqui dentro tem que condizer com a nossa vida lá fora. O que nós somos aqui, nós precisamos ser no nosso trabalho, nós precisamos ser na nossa faculdade, nós precisamos ser na nossa vizinhança. E aquela mulher, ela varreu a casa, porque ela encontrou a dracma. Então, para ela ter encontrado, ela varreu, ela limpou e ela procurou aquilo que ela tinha perdido. E o próximo passo, irmãos, que essa mulher deu foi procurar com diligência. E o Espírito Santo falou muito comigo sobre essa diligência, essa atenção, que ela se dedicou a procurar aquilo que ela havia perdido. Ou seja, aquilo foi tão importante para ela que ela se dedicou, sabe? Ela teve a disposição até encontrar. E nós precisamos ter disposição de conserto. Nós precisamos ter disposição para orarmos, para jejuarmos. Senhor, isso não está certo. Eu não quero viver uma vida dupla, eu não quero viver uma vida caindo. Olha a campanha que nós tivemos aqui de manhã, que está no livro de Oséias, né? Oséias 14, converte-te, ó Israel, o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Não é você estar de pé e do nada cair, não. É você ir caindo gradativamente. É você errando um dia, pedindo perdão, errando outro dia, até que se torne um pecadinho de estimação. Até que chegue ao ponto que você erre e você não tem aquela consciência de, meu Deus, eu errei, eu pequei. E a Bíblia nos afirma que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? É nós errarmos e não termos esse temor do Espírito de, meu Deus, eu errei, eu estou errando. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos traz o verdadeiro arrependimento, que nos faz nos lembrar, meu Deus, eu caí, meu Deus, eu errei. E a palavra de Deus diz que se você errar uma parte da lei, eu acho que é isso que fala, você errou a lei toda. Então, nós precisamos ter disposição de conserto, porque Deus não nos dá nada sabendo que nós não vamos valorizar. Deus não vai derramar um talento na minha vida, Deus não vai derramar um dom na minha vida, sendo que eu não valorizo aquilo que Ele me dá, sabe? E a palavra em Isaías 44, no seu versículo 3, deixa isso bem claro, é a parte A do versículo, né? Onde o profeta Isaías fala, Isaías 44, 3, a parte A do versículo, onde diz: derramarei água sobre o sedento. Então não é derramar água sobre o saciado, não é derramar água, a água do Espírito Santo, o dom do Espírito em quem não terá responsabilidade certa com aquele dom, sabe, irmãos? E nós precisamos ter a disposição para reconhecermos o que foi que nós perdemos, acender a luz, varrer a casa e procurar com diligência até encontrar. Até encontrar, irmãos, até resgatar aquilo que se havia perdido. E aí entra a parte da perseverança e da nossa fé em Cristo, porque aquela mulher, ela não procurou, se cansou de procurar. Por mais que ela tenha procurado um dia, não achou, ela voltou e procurou outro dia, ela voltou e procurou outro dia. E a Bíblia nos deixa bem claro que a fé e a perseverança, ela anda assim, porque a fé eu esqueci de assim enfim, que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que nós esperamos. Então nós precisamos ter fé e esperar. E aquela mulher que perdeu a sua dracma, ela foi perseverante, ela perseverou, ela foi diligente, irmãos. E ela não desistiu até encontrar, ou seja, aquela dracma tinha tanto valor para ela, que ela não desistiu até ela encontrar. E o que eu acabei de falar se confirma no livro de Hebreus, no seu capítulo 6, no seu versículo 12, onde a palavra de Deus diz: para que não vos torneis indolentes, ou seja, para que não vos torneis insensíveis, ou preguiçosos, ou negligentes, ou desleixados,
mas imitadores daqueles que, pela fé e pela perseverança, herdam as promessas. Então aqui nós vemos claro como as águas cristalinas, que a fé e a perseverança ela tem que andar assim. E claro que se chegar a vinda do Senhor e você não encontrou o seu valor, eu não quero ficar aqui procurando, eu quero estar na glória, adorando ao Senhor. E o apóstolo Paulo, ele fala, no livro de Coríntios, que se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, ou seja, a nossa vida aqui, ela não tem que se basear nas coisas daqui, porque nós somos peregrinos nessa terra. A nossa morada não é aqui. E por muitas das vezes nós vemos os acontecimentos aí, nós vemos o que está acontecendo com o mundo e nós sentimos temor. E eu estava me perguntando, Espírito Santo, temor de quê? Sendo que a sua palavra está se cumprindo e o Senhor está voltando para nos libertar dessa vida miserável aqui, dessa vida pecaminosa, desse corpo pecaminoso, dessas coisas pecaminosas. Então, sendo bem sincero para os irmãos, que eu não vou mentir, não vou ser hipócrita, eu temo sim não ir para o céu, ir para o inferno, mas eu estava falando com Deus, acima desse temor, eu quero ter o temor de não passar a eternidade contigo. Eu não quero deixar que o temor ao inferno me abale, mas sim o temor de eu não viver uma vida de santidade, o temor de eu não reconhecer os meus erros, porque sem a santificação nós não veremos a Deus. Então, sendo sincero, sabe, é algo que Deus está tirando de mim, porque dá medo, irmãos, a eternidade sem fim. Mas eu falo, Senhor, eu quero entrar pela porta estreita e é pela fé, eu tomo posse da minha vitória, eu tomo posse da minha salvação e eu creio que eu entrarei todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos do seu lado, te adorando e dizendo como o Senhor é santo, 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 e exaltado, tem que receber a verdadeira adoração. E o próximo passo, irmãos, ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, ela reconheceu que perdeu, ela acendeu a candeia, ela acendeu a luz que poderia estar apagada, poderia estar fraca, varreu a casa, ela limpou o templo do Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo, e buscou com diligência e achou. Ela não se conformou com a sua perda. Então, ou seja, o que Deus tem colocado em nossas vidas tem que ser tão importante ao ponto de nós não nos contentarmos em perder aquilo que Deus nos deu. Seja o dom da palavra, seja o dom do louvor, seja o dom do amor, seja o dom de línguas, de interpretação. Nós não podemos nos conformar, porque quantos aqui se conformariam em perder seu celular? A gente sabe que a criminalidade aí fora está alta, mas você se conformaria em perder seu celular? Em questão de meses, ou até dias, ou até no mesmo dia, você chega numa loja e compra um celular novo. E a gente sabe que isso é a mais pura verdade. Então, por que com as coisas de Deus nós vamos negligenciar? Nós vamos negligenciar aquilo que nós perdemos e sabemos que nós perdemos e não fazemos nada para reencontrar. E aquela mulher, ela foi prudente, ela procurou com diligência, ela perseverou na sua busca e ela herdou a promessa, como está escrito no livro de Hebreus, porque ela teve fé, ela procurou e ela perseverou procurando. E o próximo passo dessa mulher, que eu me maravilhei escrevendo sobre, foi a alegria pública, ou seja, o testemunho dessa mulher. Ela achou, e aqui no versículo 9 diz: e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Então, ou seja, o testemunho daquela mulher animou outras vidas. O testemunho, a alegria daquela mulher contagiou os verdadeiros amigos, os verdadeiros irmãos em Cristo que as rodearam. E muitas das vezes o nosso irmão está passando pela mesma situação que nós, e ouvirmos o nosso testemunho, ouvirmos de onde Jesus nos tirou e onde Ele nos colocou, possa ser uma injeção de ânimo para nosso irmão que está caído, para nosso irmão que está desanimado, para nosso irmão que está sem força. E quão grande
é a importância do nosso testemunho. E a palavra do Senhor, no livro de Marcos, no seu capítulo 5, né, no seu versículo 19, sobre o versículo 20, vem falar sobre o endemoniado gadareno. E logo após que Jesus o libertou, ele falou com Jesus e entrando Jesus no barco, né, no caso, o endemoniado, que não era mais endemoniado, rogava-lhe o que foi endemoniado que o deixasse estar com eles, ou seja, aquele endemoniado, ele queria seguir Jesus, ele queria estar com Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu. Como está aqui no versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Ou seja, o testemunho daquele homem maravilhou outras vidas, impactou outras vidas, animou outras vidas, porque as pessoas contemplaram quem ele era. Andava nos sepulcros, se ferindo, endemoniado, estavam contemplando a obra que o Espírito Santo fez na vida dele, e quão são aquele homem estava. Então eu acredito que o testemunho dele, eu tenho absoluta certeza que o testemunho dele impactou várias outras vidas. E Deus aqui, ele fez o missionário, porque Deus falou: olha, vai e fala o que eu te fiz. E ele fez isso e outras vidas se maravilharam. E eu creio que a vida daquele jovem, daquele rapaz, não foi mais a mesma. Porque eu acredito, né, que a partir daí a vida dele mudou da água para o vinho. Ele buscou mais, ele falou mais de Jesus, ele começou a contar dos prodígios, das maravilhas que o Senhor tinha feito na vida dele. E um outro exemplo também se encontra no livro de João, no seu capítulo 4, em seu versículo 39, onde vem falar da mulher samaritana, né? E aqui está escrito: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, ou seja, creram em Jesus, pela palavra da mulher, que testificou, ou seja, ela disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, ou seja, pelo testemunho daquela mulher, já tinham vidas que criam que Cristo era o Salvador, que Cristo veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado. E a palavra que diz: e muitos mais creram nele por conta da sua palavra. Então aqui nós podemos contemplar mais um exemplo do quão o nosso testemunho pode impactar outras vidas. E eu me alegrava com o Senhor, lembrando do meu irmão Fabinho. Não conhecia ele, não me recordo dele aqui no Marechal, mas pelo testemunho dele, tinha uma vida errante, tinha uma vida nas drogas, uma vida na prostituição. E o que ele era para o que ele é agora, e as vidas que ele está trazendo na casa do Senhor, é maravilhoso, irmãos, porque as pessoas contemplam a vida do Espírito Santo na vida dele. As pessoas contemplam: poxa, quem era Fabinho? Fabinho não tinha nada, e o Fabinho hoje conquistando tudo, se casou, está com sua casa, está com sua vida, está prosperando para a glória de Deus, irmãos. Então, vocês acham que o testemunho de Fabinho não impactou outras vidas? Olha o fruto aí, irmão Silvio, irmão Daniel. Então, o nosso testemunho também é importante. É necessário falarmos dos prodígios e maravilhas que o Espírito Santo vem fazendo em nossas vidas. E por mais, né, como eu falei aqui no começo, que eu não tenha uma bênção material grande, a chave de uma casa, a chave de um carro, mas só o fato de eu ter dormido, acordado, e estar respirando oxigênio, meu Deus do céu, é motivo de eu falar: olha, eu estou respirando, eu estou vivo, e glória a Deus por isso. Quem dirá nas outras coisas que Deus faz e fez por nós? Uma porta de trabalho, um carro, uma casa, um bem material. Meu Deus, e os irmãos, né, nós não falamos aqui para nos achar melhor do que ninguém, mas é para que venha acrescentar na fé de vocês também, porque nós precisamos ter fé. E se ainda não chegou em nossas vidas aquilo que nós pedimos
a Deus é porque ainda não foi chegada a hora. Porque Deus, Ele não falha e Ele nem tarda, mas Ele age de hora certa. Então, Deus, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe daquilo que a gente necessita. E por muitas das vezes nós oramos pedindo riqueza, mas se Deus nos concedesse riqueza, alguém aqui a gente estaria em Dubai, estaria nos Estados Unidos, estaria na Disney. Nós pedimos a Deus coisas grandes, materiais, sendo que necessitamos pedir coisas grandes espirituais para gerarmos frutos, para impactarmos outras vidas com o verdadeiro Evangelho. Então, irmãos, procure o que foi perdido dentro de casa, porque, como eu citei, a dracma ela se perdeu dentro de casa. O filho pródigo, antes de sair, ele se perdeu dentro de casa. E a ovelha perdida, a uma das 100, ela se perdeu. Antes de se perder, ela estava dentro do rebanho. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos reconhecer o que foi que nós perdemos, o que foi que se tornou mais importante do que a dracma que nós perdemos. Nós precisamos acender a luz, que é a luz do Evangelho, que é a luz do Espírito Santo de Deus, e começar a varrer a casa, através da ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, começar a limpar toda a casa, porque a luz ela vai deixar tudo claro. A luz ela vai mostrar as traças, a luz ela vai mostrar a sujeira, a luz ela vai mostrar o pecado, a luz ela vai mostrar tudo que estava em oculto, para que nós venhamos nos limpar, como foi a palavra que eu disse em João, o sangue de Jesus Cristo é o que nos purifica de todo pecado. Nós devemos procurar com diligência, procurar com atenção, porque o que vem de Deus tem que ser importante para nós. E ter perseverança e fé até encontrar. E quando encontrar, e quando achar, avise aos seus irmãos: eu encontrei a dracma perdida. Se alegrem comigo, porque eu conquistei aquilo que eu estava procurando. Se alegrem comigo, porque eu encontrei a dracma perdida. Eu encontrei, o filho pródigo retornou, eu encontrei a ovelha perdida. Então, irmãos, procure o que foi perdido dentro de casa. Deus te levantará e através do seu testemunho, vidas serão salvas e impactadas. E o Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele é tremendo. E eu não sei se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, mas a palavra de Deus, ela manda a gente olhar para a figueira, manda a gente olhar para os sinais. De igual forma, quando a gente olha para o céu e vê a chover, eu muito me admiro com o meu avô Zé, pescador. Ele olha assim, vento do norte, rapaz, vai vir coisa aí. Dito e certo, a gente ao tomar, chega uma tempestade, chega um vento forte, chega o vento de onde ele disse que vinha. Então, quando está perto de chover, a gente olha, poxa, o céu está sem estrela, está nublado, vai chover. Assim também tem que ser com a vinda do Filho do Homem, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque o tempo está próximo. E nós não devemos brincar de sermos cristãos, porque, como é dito aqui muitas vezes, o inimigo ele não brinca de ser inimigo, o diabo ele não brinca de ser diabo. O céu é real, irmãos, mas o inferno também é real e ele existe. Os anjos são reais e os demônios, ou seja, os anjos das trevas, eles também são reais. As potestades e principados do maligno também são reais. Enquanto estamos aqui, podemos contemplar só o que é material, mas a batalha travada que deve dar no mundo espiritual ao nosso redor, nós não contemplamos. E fiel é Deus que coloca anjos ao nosso redor para nos guardar, para nos protegermos e nos dar vitória. E eu espero que essa palavra tenha falado poderosamente ao coração dos irmãos. E como eu falei, se não foi para ninguém aqui, essa palavra foi todinha para mim. Todinha, do início ao fim, foi todinha para mim. Eu tomei posse, eu recebi a minha palavra e eu agradeço a minha oportunidade e as palmas do meu Senhor.